Olá, bom dia! A produção de pimenta rosa movimenta a economia do município de São Mateus, no norte do Espírito Santo. Nós temos muitas comunidades dentro do estado que coletam a pimenta rosa, né, que é o fruto da chamada aroeira, né? E aí, só que é uma coleta assim, extrativismo, então as pessoas entram nas propriedades com autorização do dono e vai coletando. E na época principal da safra, que é o meio de ano mais ou menos, então nós temos assim comunidades inteiras que param as suas atividades para poder fazer a coleta da pimenta rosa. Por esse motivo, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, desenvolveu um estudo inédito que revela o manejo correto para uma melhor produtividade da aroeira. A adubação mais comum, mais corriqueira, que é utilizada é NPK, né? E ela também pode responder em consorciamentos com outras culturas, não atrapalha em nada, ou seja, ela não tem problema de consorciar, principalmente nos primeiros anos de cultivo. Você pode utilizar a entrelinha para cultivar outro tipo de cultura alimentar, por exemplo, né? E tem muito mais no ES Rural desta semana. A arte sacra mineira. Comecei com 12 anos de idade, trabalhando numa fábrica de estatueta de gesso com um italiano, César Mar. O que me deu base depois para continuar a trabalhar. Aí depois disso, pesquisando, passei para a madeira, trabalhei com argila, depois trabalhei com a madeira. O que mais me satisfaz hoje é a madeira, porque é o material mais nobre, né, e onde você pode expressar mais. A produção de açúcar mascavo no sul do Espírito Santo. Açúcar exportado era uma grande mercadoria, né? A commodity do século XVIII, XIX, né? Era a commodity daquela época exportado para a Europa em grande quantidade. E o Brasil ainda é um grande exportador de açúcar, né? E isso ficou muito impregnado na cultura local. Toda família mais tradicional ainda mantém os seus engenhos funcionando, a sua produção de açúcar de rapadura até hoje. E ainda um passeio pela Lagoa Juara, na Grande Vitória. Fique com a gente, o programa está começando. Um estudo inédito, realizado pelo Instituto de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, o INCAPER, revelou o manejo correto para uma melhor produtividade da aroeira. O fruto é fonte de renda em muitas comunidades no norte do Espírito Santo, principalmente no município de São Mateus. Esse interesse surgiu a partir da demanda dos próprios produtores, né? Porque nós temos muitas comunidades dentro do estado que coletam a pimenta rosa, né? Que é o fruto da chamada aroeira, né? E aí, só que é uma coleta assim, extrativismo, então as pessoas entram nas propriedades com autorização do dono e vai coletando. E na época principal da safra, que é o meio de ano mais ou menos, então nós temos assim comunidades inteiras que param as suas atividades para poder fazer a coleta da pimenta rosa. A aroeira, ela é coletada assim ao natural. Então ninguém sabia muito bem como manejar essa planta. Daí surgiu a oportunidade, desde 2010, que nós estamos conversando, com um projeto chamado Projeto Biomas, né, que é um projeto coordenado nacionalmente pela CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, né, e a Embrapa Florestas, principalmente. Surgiu essa proposta do Projeto Biomas de trabalhar projetos de pesquisa com árvores nos 6 biomas brasileiros, no sentido de contribuir com as respostas de como inserir a árvore na propriedade rural e também contribuir um pouco com
toda aquela discussão que havia no momento do Código Florestal, com relação às APPs, com relação à reserva legal, como produzir mais, de uma forma mais sustentável. A gente chega na propriedade e o produtor tem pressa, ele tem uma certa angústia de querer as respostas para as atividades dele, né? Então ele deseja saber, por exemplo, se a aroeira, ela responde bem, qual o tipo de adubação que eu uso para a aroeira, é a mesma que eu uso para o café, é a mesma que eu uso para a seringueira, qual é o tipo de manejo, eu tenho que podar muito, eu tenho que podar pouco, qual o espaçamento, eu deixo ela uma rua mais larga, uma rua mais estreita, como que é isso? E a gente não sabia responder, né? Até então, os resultados de pesquisa eram muito incipientes e eram tudo feito em pesquisas de área nativa, com relação à ecologia da planta, alguma coisa, a botânica da planta, mas nunca com relação ao manejo dessa espécie. A aroeira responde bem à adubação, né? Ela, por exemplo, a adubação mais comum, mais corriqueira, que é utilizada é NPK, né? E ela também pode responder em consorciamentos com outras culturas, não atrapalha em nada, ou seja, ela não tem problema de consorciar, principalmente nos primeiros anos de cultivo. Você pode utilizar a entrelinha para cultivar outro tipo de cultura alimentar, por exemplo, né? Que ela não causa alteração nenhuma. Já descobrimos também que a aroeira, nessa nossa área experimental, apesar de ser resultados ainda preliminares, porque o projeto vai durar até 2019, mas a gente já descobriu que ela não responde bem a uma poda muito drástica, a não ser que haja uma adubação muito forte. Se ela tiver com pouca adubação e a poda for muito drástica, ela não responde bem. Nosso nível de mortalidade lá no projeto foi mais alto, nessas áreas onde as aroeiras sofreram uma poda mais drástica, digamos assim. Ela também, por ser uma planta selvagem, ela precisa muito ainda de seleção. Nós estamos, nesse momento, fazendo uma seleção dos melhores materiais encontrados no estado inteiro. Nós estamos fazendo dentro de uma fazenda experimental do Incapé, que fica em Viana, chama Fazenda de Jucuruaba. Nós estamos, então, fazendo a seleção desses melhores materiais encontrados dentro do estado e clonando esse material e levando, então, para um banco que a gente chama banco de germoplasma, né, que é um banco ativo, é um banco vivo de plantas, com esses melhores materiais genéticos encontrados no estado. Então, esse material, em um futuro bem próximo, a gente espera estar disponibilizando para o produtor. E futuramente a gente espera, então, estar tendo materiais para distribuir para o produtor rural aroeiras, né, clones de materiais que sejam muito bom produtor de frutos, que é o principal produto, mas que também tenham sido validados em termos de fitoquímica, que também é uma novidade para a cultura. Porque a aroeira, apesar de todo mundo sempre focar o interesse no fruto, né, que é a pimenta rosa, ela também dá outros produtos em termos de fitoquímica. A gente foi em busca aí de óleos essenciais, nós fomos em busca de outros produtos que pudessem ser aproveitados dessa planta. E descobrimos que ela é uma espécie, por exemplo, altamente tanífera, ou seja, tem os taninos que podem ser extraídos dessa planta, que tem um alto valor comercial, além dos óleos essenciais. Então tem muita coisa ainda para ser trabalhado nessa planta e aproveitar inclusive as folhas que hoje são descartadas, né? Todo mundo coleta o fruto e as folhas são descartadas. Então quem sabe a gente não pode estar caminhando aí para estar explorando outros produtos também da aroeira que já tenham valor no mercado, né? Eu acho que ela é de uma importância fundamental, porque nós temos dentro do próprio estado toda uma cadeia já formada, consolidada, ou seja, existe mercado para esse tipo de produto. Nós estamos ainda buscando novos mercados com novos produtos e o produtor tem agora um norte, né? Ele tem um rumo de como manejar, como produzir, coisa que ele antes não tinha. Então aquilo que era só chegar numa área selvagem, numa área nativa e simplesmente colher, encontrar e colher, ele tem agora a oportunidade de cultivar, tem uma boa rentabilidade com esse produto. O seu Valdeci vai mostrar pra gente como é que é feita a colheita da aroeira. Como que é, seu Valdeci? Quando tiver maduro, mais quase 90% dela madura, você vai com o facão molado e cortar sempre o galho desse jeito aqui, ó. Se você cortá-lo para lá, ela vai lascar. Vai lascar e não sai a brotação, fica ruim de brotar. Então você tem que cortar aqui, ó. Aí você corta os galhos, fazendo um monte,
Aí depois você junta tudo e bota isso no tabuleiro. Aí já tem a lona, você forra a lona embaixo e bate quase de feijão. E aí vai saindo uma por uma do galho. Sai tudinho, sai tudinho. Em cima do galho já sai quase toda limpinha. Numa área de 1,5 hectare, o seu Valdecir possui 2.500 aroeiras plantadas. Ano passado, ele colheu 6 toneladas de pimenta rosa. E a expectativa para esse ano é um pouco melhor. Esse ano tem tudo para dar mais. Você espera colher quanto? Mais um pouquinho mais, uns 7 mil quilos, por aí, 7 toneladas. A aroeira nossa aqui, a seca não atrapalha quase não. Ela gosta de sol também. É plantar e trazer sempre no limpo, né? E essa qualidade de aroeira quase não dá inseto, né? Não precisa nem estar batendo veneno nela, né? A aroeira que não dá inseto. A maioria de nós aqui, nós é acostumado a adubar para carrego, né? No mês de janeiro, dezembro, janeiro é quando costuma jogar uma adubação. A podagem a gente faz a podagem nela quando colhe. Tem 30 anos que nós já mexemos com a aroeira, né? E toda a vida nós exportamos para a Agrorosa. Aqui na comunidade de Nativo, em São Mateus, existem aproximadamente 200 produtores de pimenta rosa. E boa parte da produção vai para fora do país. Eles falam que exporta muito para a Europa, Estados Unidos, aqueles países fora, né? O senhor está satisfeito com a produção? Estou satisfeito. A seguir, a arte sacra esculpida em madeira por um santeiro de Minas Gerais.